Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, nós nos colocamos diante da presença de um Deus repleto de amor e misericórdia. Essa misericórdia se manifesta através de um Deus que vem em nosso socorro para a nossa salvação. Não um Deus do comercial, nem um Deus hospitalar, que vem para curar nossa saúde, não necessariamente que não possam nos dar os bens de consumo que tanto desejamos, que vemos os outros ter e queremos também ter. Não, mas um Deus que vem para ocupar um lugar no nosso coração e no nosso coração nos conduzir exatamente para onde Ele nos deseja, na sua casa, na vida eterna. Nós temos hoje o Evangelho, uma parábola que Jesus conta. E neste Evangelho está a presença de um juiz injusto e de uma viúva que clama por justiça. O contexto para a compreensão desta parábola é dado na primeira leitura e muito rico, inclusive, para a nossa vida espiritual. Nós nos encontramos na primeira leitura em Êxodo, no capítulo 17. Aqui nós temos um contexto muito utilizado, bem conhecido pelos intercessores. Moisés, Arão e Hur rezam. E por que rezam? E vamos ver como isso acontece. A primeira coisa é que existe um inimigo. E esse inimigo são os amalecitas. São os amalecitas para o povo que está no deserto, como também nós temos um inimigo em nossas vidas, um inimigo que inclusive aparece no Evangelho. Nós encontramos ali o juiz e a viúva, e assim a viúva clama: fazei-me justiça contra o meu adversário. O povo de Deus no deserto tinha um inimigo, os amalecitas, e os amalecitas vieram atacar Israel. Então são os amalecitas que atacam e que agridem. Essa viúva que clama por justiça também tem um adversário, e nós temos o nosso adversário. É diante desta realidade que se dá o nosso combate. E esse é um combate espiritual. Mas pelo que estamos combatendo? Ora, pela vida. E no caso dos amalecitas e do povo de Israel, pela vida concreta, pela vida humana, pela vida natural, pela vida da respiração. Mas compreendemos isso na questão do reino de Deus pela vida eterna. Nós combatemos pela vida eterna. O nosso inimigo é o demônio, que é o inimigo de Deus, que nos quer ver longe do Senhor. Dentro desse contexto, atacando, nós temos o clamor de Moisés. Esse clamor de Moisés se coloca ele com as mãos levantadas. Enquanto tem as mãos erguidas, Israel vence, mãos baixadas, Israel perde. E aí nós vemos dois tipos de combate. Um combate que se dá concretamente em nível físico, nas dificuldades e labutas da vida, e o combate ao mesmo tempo na oração. Nós mesmos vivemos essa dimensão, enquanto Moisés, Arão e Hur, orando, e não sozinhos, mas com as pessoas que nós amamos, nossa comunidade de fé. E ao mesmo tempo estamos no mundo, estamos lidando com dificuldades imensas. Vejam aqui o detalhe. Moisés vai dizer, inspirado por Deus, a Josué: escolhe alguns homens e vai combater. Aqui fica muito claro que não é a quantidade de homens que vence a batalha, mas exatamente alguns, e não todos, mas alguns, porque o que vai fazer vencer a batalha é a perseverança na oração, como fica muito claro na primeira leitura. Isso é tão intenso que mesmo Moisés, cansado, ele não deve parar de orar. E este cansaço de Moisés aparece verdadeiramente como uma experiência que todos nós passamos na vivência da nossa fé, das dificuldades que enfrentamos. Dentro do sim que nós damos a Deus, cada um em sua vocação, casado, consagrado, celibatário, nós que vivemos enquanto sacerdotes, todos nós batizados, enfrentamos um grande combate. E este combate muitas vezes nos cansa, nos faz desanimar, mas é exatamente no desânimo que continuamos a orar, porque a vitória, como vimos na primeira leitura, é certa. A vitória do Senhor na cruz e a sua ressurreição é certa. Por isso precisamos perseverar. Essa é a ideia de um tempo que passa na dificuldade do combate, tanto que Moisés teve que se sentar numa pedra, Arão e Hur segurar suas mãos para que o povo continuasse vencendo. Temos no Evangelho, durante muito tempo, o juiz se recusou a fazer o que pedia. E São Paulo diz a Timóteo: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade, no sentido que não desanima, continua, permanece
fica firme. É nessa ideia que nós vivemos a nossa fé. Essa parábola, de modo especial, ela se encontra no capítulo 18, mas a passagem que antecede é sobre a chegada do reino de Deus. E é para onde nós devemos ir. E aqui está a grande questão da justiça e do nosso combate. Por que nós pedimos a justiça? A justiça, que inclusive vai aparecer na segunda leitura, diz respeito à nossa salvação. Por que nós combatemos? Eu dizia, se o povo de Deus pela vida, nós combatemos pela vida eterna e nos trabalhos e dificuldades e sofrimentos do dia a dia. Aqui exatamente nós temos a compreensão por meio da Sagrada Escritura para compreender pelo que combatemos. Moisés tem as mãos levantadas. O que nos faz lembrar as mãos levantadas de Moisés, senão a apresentação dos 10 mandamentos? O que nos faz lembrar os 10 mandamentos, senão a própria lei de Deus? Combater significa orar, significa clamar ao Senhor para que possamos viver segundo o seu coração, segundo a sua vontade, colocando-o acima de todas as coisas e amando ao próximo, como Ele mesmo nos mostrou por meio de Jesus, amando os nossos irmãos e irmãs. Este é o nosso grande combate. Temos muito claro os mandamentos e o desejo de Deus para as nossas vidas e manifestamos isso às pessoas e não é fácil, por isso é um combate. Moisés ter as mãos erguidas significa fazer vencer a vontade de Deus, os 10 mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse é o nosso grande combate e nos cansa. Isso é a justiça pela qual clamamos, isso nos deseja cair, nos deseja vencer o adversário, que não vivamos a palavra de Deus, que não vivamos a Sagrada Escritura, que não vivamos o amor. Então aqui se dá o nosso combate, mantermos firmes a proclamação do amor que temos a Deus pela vivência de sua palavra, por uma vida coerente. A Sagrada Escritura vai nos dizer, São Paulo, isso se referindo a Timóteo, a Sagrada Escritura é exatamente aquela que nos dá sabedoria. Então, viver e lutar aqui, clamar pela justiça é clamar pela salvação. A palavra de Deus erguida e vivida nos dá sabedoria de vida, nos dá também as condições para podermos vencer com a graça de Deus, a fé em Jesus Cristo, o inimigo. Vencer o inimigo não apenas externo, mas também vencer o inimigo em nosso coração, vencer o inimigo em nossa vida. Sabedoria que vai dizer São Paulo que conduz a fé em Jesus Cristo. Pela palavra de Deus nós adquirimos a sabedoria. A sabedoria é crescermos nesta fé em nosso Senhor. É Ele que combate por nós, é Ele que já venceu o adversário. É no Senhor que nós permanecemos firmes. É assim que, como homens e mulheres de Deus, vai dizer São Paulo a Timóteo e a nós, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda a obra. Aconteça o que acontecer, devemos permanecer, portanto, firmes, tendo muito claro as mãos erguidas, as mãos puras e santas para entrarmos no santuário do Senhor. Essas mãos puras e santas são mãos purificadas pelo próprio Deus, que nos permite viver a sua palavra, em coerência com os mesmos sentimentos de Cristo, que tem um grande amor pelo Pai, e assim amando o Pai, o Filho e o Espírito Santo acima de todas as coisas. E neste amor pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, podemos amar o nosso próximo. Diante das dificuldades, permanecer firme, como São Paulo exorta a Timóteo. Esta é a palavra colocada em prática. A palavra aqui também para ser bem vivida, como vai pedir São Paulo, e nós vemos na segunda leitura a Timóteo, é necessário também ser anunciada, porque anunciar a palavra nos compromete a vivê-la ainda de modo mais intenso. Nisto tudo, ficamos com aquilo que nos diz o Senhor na conclusão da parábola que se encontra em Lucas no capítulo 18. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Deus lhes fará justiça bem depressa. Ainda que o tempo no sofrimento seja longo, o tempo passa muito rápido. Então, quanto tempo temos a mais de vida? Não caiamos no pecado, não permaneçamos inertes, não deixemos as nossas mãos cair, não deixemos de praticar os mandamentos com todo o amor do Senhor, amá-lo e amar ao próximo. Isso tudo é maravilhoso, se resume toda a lei. É assim que, adquirindo a sabedoria, experimentamos já agora a salvação, estando prontos para a vinda do nosso Senhor. O Senhor esteja convosco,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra.